Fala, meus queridos alunos, tudo beleza? Bom, o assunto de hoje é muito legal. Propagação do calor, as formas de propagação do calor. São só três: condução, convecção e irradiação. Então, bora lá estudar essa parte bem tranquila, uma das partes fáceis e muito cobradas também nas provas de vestibular, tá? Beleza, tamo junto. Bom, pessoal, a primeira forma de propagação do calor é conhecida como condução. Veja essa figura, ó. Se você aquecer essa extremidade da barra com uma chama e segurar a outra extremidade com sua mão, logo você vai perceber que essa energia vai ser transferida de uma extremidade para outra. Você vai perceber que a barra começa a aquecer nessa extremidade também. Então, como que a energia se propagou ao longo do material? Esse processo de transmissão que ocorre devido à agitação molecular das moléculas é conhecido então como condução. Veja, você começa a transferir energia para essas moléculas que começam a se agitar mais. Como elas estão próximas, uma começa a se agitar mais, transfere energia para a outra, que começa a também se agitar mais, e assim sucessivamente, até então aquecer a barra, inclusive lá do outro lado. Pessoal, quanto mais próximas estiverem as moléculas, mais rapidamente se dará o processo. Por isso que a condução ela é melhor observada nos sólidos, onde as moléculas estão mais próximas, depois os líquidos e, por fim, os gases. E como é uma forma de propagação do calor que necessita da molécula, do material, né, das partículas, ela, portanto, não ocorre no vácuo. Tranquilo? Pessoal, olha, são três formas de propagação do calor: condução, convecção e irradiação. A única que ocorre no vácuo é a irradiação, que vocês vão ver aqui mais para frente, ok? Então vamos lá, entenderam como é que é a condução? De forma simplificada, é a forma de propagação do calor, molécula a molécula. E logicamente depende do material. Bom, gente, nós temos uma tabela que indica o coeficiente de condutibilidade térmica de cada material. Esse coeficiente, ó, ele expressa a capacidade de um material em conduzir o calor. Então, desses materiais aqui da tabela, reparem que os maiores valores, ó, se referem aqui dos metais, tá vendo? Os metais têm alto valor do coeficiente, que nós vamos simbolizar com a letra K. Isso aqui é a unidade de medida que vocês vão ver mais para frente, tá? Vocês vão ver uma fórmula, né, que a gente vai usar essa constante. Mas aqui de curiosidade, ó, essa constante no sistema internacional é medida em watt dividido por metro vezes Kelvin, ok? Mas vamos lá, qual é a interpretação aqui dos valores? Os materiais que possuem altos valores de K, eles são então bons condutores térmicos, conduzem bem o calor ao longo das suas moléculas. Já os demais materiais, ó, vidro, madeira, gelo, olha o isopor, o tanto que é baixo. Então, esses materiais que têm baixo valor de coeficiente, eles conduzem mal o calor. Então, eles são péssimos condutores de calor. Mas se eles são maus condutores de calor, eles são o quê? Ó, bons isolantes térmicos. Então, se você pegar uma questão, inclusive isso cai muito nas provas do Enem, se você pegar uma questão que ele quer isolar um determinado material, então ele vai precisar de bons isolantes térmicos, você deve escolher materiais que possuem baixo valor de K. Por outro lado, se você precisar de bons condutores térmicos, você vai precisar aqui de um alto valor de K. E olha só uma curiosidade que todo mundo já deve ter percebido. Quando você coloca a mão na maçaneta de uma porta que é metálica e coloca a mão na porta que é de madeira, você tem sensação térmica diferente. Aparentemente, a maçaneta está mais fria do que a madeira. Mas, na verdade, é apenas uma aparência, porque os dois estão em equilíbrio térmico com o ambiente. Então, cuidado! Ao colocar a mão na maçaneta de ferro, por exemplo, e colocar a mão na porta, as temperaturas ali são idênticas. Por que você percebe que o ferro é mais frio? Porque quando você coloca a mão lá no ferro, o ferro conduz melhor o calor que sai da sua mão. E a sensação de frio que você tem é quando você perde calor numa taxa maior. Quando você perde calor mais rapidamente para o ambiente, você tem a sensação de frio. Então, coloquei a mão na porta, né? Coloquei a mão na maçaneta metálica e coloquei na porta, né, de madeira. Então, o que vai acontecer?
na parte metálica, a mão que está segurando a maçaneta, ali vai roubar calor. O ferro vai conduzir melhor o calor que sai da sua mão. E, portanto, você vai ter a sensação de frio. Você aparentemente vai pensar que o ferro ou a maçaneta está mais fria. Tranquilo? Então, essa falsa impressão é devido aos valores dos coeficientes serem, então, diferentes. Legal, pessoal? Muito bem. Vamos conhecer, então, uma equação famosa, né, que trabalha aqui com o fluxo de calor. Pessoal, o fluxo de calor é a mesma coisa que potência térmica. Mede a razão entre a quantidade de calor que flui uma seção de um material por unidade de tempo. Então, nós temos aqui uma imagem de um muro. Esse muro tem uma área A e ele está dividindo dois ambientes com temperaturas diferentes, ó, θ1 e θ2. O que você sabe a respeito do calor? Ele sempre se propaga da maior para a menor temperatura espontaneamente, né? Então, o calor vai atravessar esse muro. Como que eu calculo o fluxo de calor? Que nós vamos representar por essa letrinha bonitinha grega, a letra φ. Então, o fluxo de calor, ó, é a quantidade de calor que atravessou por unidade de tempo. Então, você vai falar assim, por exemplo, olha, atravessou o muro aqui numa certa seção, né, numa certa área, 50 calorias a cada segundo, né? Só que o sistema internacional é joule por segundo, que é o famoso watt. Então, por isso conhecido também como potência térmica. Agora, um cidadão conhecido como Fourier, ele trabalhou isso com outras variáveis. O que ele percebeu, então? Que esse mesmo fluxo de calor depende do material. Você sabe que tem materiais que o calor flui mais rapidamente, tem materiais que são isolantes. Então, logicamente, essa é a dependência do material, que é aquela constante K da tabela. Vocês lembram que os metais possuem um alto valor de K. Veja, quanto maior a área, mais calor vai atravessar nesse muro. E quanto maior a diferença de temperatura entre os ambientes. Então, o valor do K, a área e a diferença de temperatura, veja que aqui é módulo, né, da variação da temperatura, então basta pegar a maior menos a menor, o fluxo é diretamente proporcional a esses valores. Agora, esse Ezinho é a espessura. Pessoal, veja se faz sentido. Quanto maior a espessura, isso vai dificultar o fluxo de calor. Então, agora é inversamente proporcional. Quanto maior a espessura, menor o fluxo. Tranquilo? Então, aqui tem um resumo da fórmula. O K é a constante de condutividade térmica, o A é a área, o Δθ é a diferença de temperatura e o Ezinho é a espessura. Tá joia? Então, nós vamos treinar depois como praticar, né, essa equação. Muito bem, vamos falar de alguns exemplos práticos da condução. Vocês já ouviram falar que os pássaros, ao dormirem, eriçam penas. Por que eles eriçam as penas? Ao eriçarem as penas, eles deixam ao seu redor aprisionado uma certa massa de ar. E o ar, pessoal, é um isolante térmico. Dessa forma, forma sobre o corpo do pássaro um cobertor natural. Tranquilo? Olha que explicação legal. Então, o ar, por ser um isolante térmico, ele aprisiona esse ar nas penas, né, entre as penas, e aí o ar, por ser um isolante térmico, evita ele perder calor para o ambiente. Nas fazendas antigas, igrejas antigas, olha a espessura da parede. Ó. Por que as paredes são mais espessas? Lembra do Ezinho lá da fórmula? Quanto maior a espessura, menor vai ser o fluxo de calor. Ó. Então, vai ser um ambiente mais agradável. Né? Se tiver quente lá fora, externamente, você pode ver que no interior fica mais fresquinho. Por outro lado, se tiver frio lá fora, aqui dentro fica mais quentinho. Quer dizer, então, é um conforto térmico maior. Né? Olha outro exemplo bacana. Os iglus, né, que os esquimós constroem, são paredes de gelo, por incrível que pareça. Mas o gelo é considerado um isolante térmico. Então, quando eles constroem essas casinhas de gelo, lá dentro também há um conforto térmico maior, comparado com o ambiente. Então, se eles estão numa temperatura lá maior, o gelo, por ser um isolante, evita perder calor para o meio externo. Legal, né? Vamos falar, então, agora da convecção, segundo processo. A convecção é um processo de transmissão de calor que ocorre devido às diferentes densidades entre fluidos. Esse processo é mais tranquilo, é um processo mais teórico. E ele, então, é para fluidos. Fluidos seriam líquidos e gases.
Vocês lembram que o ar frio é mais denso e o quente menos denso. Então, o que acontece? Quando você aquece essa parte inferior do líquido, o ar que é mais, aliás, aqui o líquido que é mais quente, por ser menos denso, ele vai subir. E aquele líquido que é mais frio e, portanto, mais denso, vai descer. Forma, então, as conhecidas correntes de convecção. Tranquilo? É o que está escrito aqui, ó. Durante a convecção, o ar frio, ou no caso líquido, né? Frio desce e o quente sobe. Legal? E mais uma vez é um processo que, como precisa da movimentação do fluido, não ocorre no vácuo. Tranquilo? Vamos ver alguns exemplos de convecção. Com relação aos refrigeradores, olha essa imagem. Quando você abre o freezer, o que acontece com o ar gelado? Dá para ver direitinho o vapor lá de água, né? O vapor que desce, quando você abre, você vê nitidamente eles descendo, justamente por ser mais frio, eles são mais densos. No interior da geladeira, olha como é que acontece a circulação. Aquilo que é mais quente sobe, esfria, fica mais denso e desce. É importante deixar o interior da geladeira com alguns espaços para favorecer as correntes de convecção. Tem pessoas que colocam os plásticos aqui ou nas prateleiras, isso não é recomendado, que você dificulta as correntes de convecção. Por que o ar-condicionado fica em cima e não embaixo? Olha, porque o ar-condicionado, geralmente nós usamos ele como um aparelho para esfriar o ambiente, né? Então aqui vai sair ar frio. Então o ar frio desce, desloca o quente para cima, favorecendo as correntes de convecção. Os aquecedores, as lareiras já são instalados embaixo, né? Por que são instalados embaixo? Então é o processo contrário. Aqui vai ter o ar quente que vai subir, vai deslocar o frio para baixo. Pensem sempre nessa imagem, ó, favorecer as correntes de convecção. A chaminé e o exaustor, ó, instalação na parte superior, justamente para captar aquilo que é mais quente. Ó. O ar frio entra do ambiente, desloca o quente, que é menos denso, sobe e escapa lá pela chaminé. Tranquilo, pessoal? Olha o tanto de exemplo bacana, por isso que é um tema muito cobrado. Ainda temos aqui, ó, um exemplo da brisa marítima. Veja bem, por que quando você está na praia, você recebe vento vindo do mar? Olha que interessante. O ar da superfície do continente fica mais quente pelo aquecimento solar aqui na superfície. Ó. Então, se esse ar é mais quente, ele sobe e vai produzir aqui uma região de baixa pressão. Então, por causa da diferença de pressão, o ar se desloca do mar para o continente. Tranquilo? Então, esse ar aqui é aquecido, ele sobe, produziu aqui uma região de baixa pressão e esse ar, então, vem do mar ocupar esse espaço. Então, é o que nós chamamos de brisa marítima. Agora, o que seria a brisa terrestre? Exatamente o contrário. Então, à noite, o ar aqui do oceano que está mais quente e, portanto, ele sobe, causando nessa região uma baixa pressão. Então, o ar agora desloca de onde? Do continente para o mar. Legal? Então, questões que já caíram também no Enem. Ó. Como que é a formação das brisas marítima e terrestre. Legal? Pessoal, e por último, a irradiação. A irradiação é o único processo que ocorre no vácuo. Ele ocorre devido à transmissão por ondas eletromagnéticas. Então, vocês vão ver o estudo de ondulatória ainda, vão estudar o espectro eletromagnético. Uma onda eletromagnética produzida por vibrações de cargas elétricas, e essas vibrações são de várias frequências, de muitas frequências, originando energia, que seriam essas ondas, que se espalham no espaço. Bom, cada onda é classificada de acordo com sua frequência de produção, ou de acordo com seu comprimento de onda. A luz visível é apenas uma parte desse extenso espectro eletromagnético. Então, nós temos do violeta ao vermelho e nós temos uma região que é invisível aos nossos olhos, conhecido como infravermelho. O infravermelho é praticamente essa faixa que são as ondas de calor. Então, nós emitimos naturalmente ondas eletromagnéticas, o nosso corpo emite naturalmente, através das vibrações de cargas elétricas, nós emitimos ondas basicamente na frequência do infravermelho. Só que nós não enxergamos infravermelho, apenas algumas máquinas conseguem fazer isso. Tranquilo? Então, a irradiação, o que você tem que saber desse processo? É um processo que ocorre devido às transmissões
de ondas eletromagnéticas. Veja, você não tem que ter o contato físico, né? Quando você vê, por exemplo, perto de uma fogueira, basta aproximar da fogueira que você consegue já sentir o calor. Então, essa transmissão por ondas eletromagnéticas, tá vendo? É feita, então, por irradiação. Teve condução aqui? Teve, mas muito pouco. Lembra que o ar é um isolante térmico, né? Então, há pouca condução. O processo mais significante aqui é a irradiação. E é o processo que nos aquece, né? Veja, nós temos o Sol, fonte da nossa energia, as ondas eletromagnéticas produzidas pelo Sol que vão atingir a Terra e, portanto, aquecer o nosso planeta. E veja, por isso ocorre no vácuo, né? Você tem uma grande extensão aqui de vácuo entre o Sol e a Terra e nós recebemos essa energia através de irradiação. Então, portanto, é o único processo que ocorre no vácuo. Tranquilo, meninos? Vamos aos exemplos. Olha aí o que está na moda, né? Medindo a temperatura da galera através de um termômetro de infravermelho. A visão noturna, câmera de visão noturna. Por que consegue ver as pessoas? Essa câmera ela capta as radiações que saem das pessoas. Ondas de calor, ela está recebendo ondas de calor. O processo do termômetro infravermelho, mais ou menos o mesmo processo. Capta as ondas de calor, os raios infravermelhos. Olha câmeras e sensores de infravermelho, né? A região mais quente, tá vendo? Com temperatura maior, a câmera ela consegue detectar mais ondas, tá vendo? Numa temperatura maior. Usada também para exames, né? Então você tem aí vários. Outro exemplo muito importante, muito cobrado, é o efeito estufa. Então tem um desenho aqui do lado direito, ó, que é um desenho mais simplificado. Basicamente funciona assim. A radiação solar ela penetra no interior do vidro, que são várias frequências, como você viu naquele espectro. Só que aqui dentro da estufa começa a gerar um certo aquecimento. Essa energia aquece o material que tiver aqui dentro. E esse aquecimento, esse corpo mais aquecido, começa a emitir radiação infravermelha. Olha que interessante, o vidro ele é opaco à radiação infravermelha. Então, na hora que essa radiação vai tentar sair do vidro, ela sofre reflexão, deixando esse ambiente, então, consequentemente, mais quente. Tá vendo? Olha o que aconteceu. Você tem ondas. Aqui tem a classificação das ondas, né, que no curso de ondulatória vocês vão entender melhor, mas as ondas entram dentro da estufa, mas a hora que são raios infravermelhos, ó, os raios infravermelhos emitidos pelos corpos são refletidos, deixando a estufa então mais quente. É o que acontece quando você deixa um carro no sol com o vidro fechado. A radiação entra dentro do carro, a luz penetra dentro do carro e por ser energia começa a aquecer o interior do carro. Só que esse material aquecido começa a emitir principalmente raios infravermelhos, que ficam aprisionados, são opacos no vidro. Olha aqui ó, o desenho de uma estufa, né, uma foto. E aqui é o mesmo efeito estufa que vocês trabalham lá com ecologia. Vem a radiação solar e o planeta se aquece e pela formação de gases, né, ela atrapalha, tá vendo? O infravermelho. O infravermelho não consegue sair para o espaço e fica aprisionada entre a superfície do planeta e essa extensa camada de gases. Legal, pessoal? Outro exemplo bem legal é a garrafa térmica, que é conhecida como vaso de Dewar. Bom, nós temos aqui a garrafa térmica, que qual é a intenção dela? É justamente manter o interior, um líquido, por exemplo, se tiver um líquido aquecido, eu tenho que evitar a perda de calor para o meio externo. E se tiver um líquido gelado, eu tenho que evitar a entrada de calor, né, para dentro da garrafa. Então, ela deve evitar as três formas de propagação do calor. Quais são as três formas? Condução, irradiação e convecção. Então, nós temos tampas isolantes. A tampa isolante evita a condução, materiais isolantes. Olha só que interessante, dentro da garrafa térmica tem vidros espelhados. Vidros espelhados, paredes duplas, para evitar justamente a irradiação. As ondas, né, os raios infravermelhos sofrem reflexões aqui dentro. Existe vácuo no espaço entre as paredes, ó, um vácuo aproximado. Esse vácuo evita a condução e a convecção. Tranquilo? Então, claro que não é uma vedação perfeita, mas nós temos aí a intenção de evitar as três formas de propagação do calor. Assim como uma caixa térmica. Já viu a caixa térmica que a gente está usando aí nos aplicativos de entregar comida? Olha só o que eles têm. Primeiro, isopor. O isopor evita a condução. E lá dentro é espelhado, coloca papel alumínio. O papel alumínio evita a irradiação. E aí, pessoal?
Legal, né? É um tema muito bacana, espero que tenham compreendido. Agora, bora lá fazer alguns exercícios, né? É com vocês agora. Um abraço, bons estudos, até a próxima!